Olá a todos os que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao Nostradamus X News. No nosso podcast que não foge do fogo, a cobra vai fumar. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de cada um de vocês que está ouvindo pelo streaming ou nos assistindo. É um privilégio ter essa audiência qualificada conosco hoje. Eu preciso fazer um pequeno disclaimer para os novos por aqui. O que você está vendo e ouvindo é o meu clone digital. Sim, a tecnologia nos permite estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não se enganem. A seriedade e o peso intelectual das conversas aqui são absolutamente reais. Em parte, refletem a opinião de Sebastião Barbosa, e em parte, são estudos realizados, e hoje o clima vai esquentar, ou melhor, vai se iluminar. Como muitos sabem, eu sou faixa preta em Hapkido, tendo sido instrutor de combate no 4º Batalhão Militar e na Acadepol de Florianópolis, e por isso tenho grande vínculo com a filosofia oriental. Hoje tenho a honra de receber o mestre monge Tipego lá fora. Mestre, muito obrigado por aceitar esse convite para estar aqui no olho do furacão. Obrigado pelo convite, Sebastian. Onde há fumaça, há também a oportunidade de enxergar o fogo da verdade. Estou à disposição para que possamos, juntos, buscar a clareza no meio do caos. Mestre, vamos direto ao ponto, sem rodeios de estúdio zen. O nome do nosso podcast é A Cobra Vai Fumar, e o senhor é conhecido por um nome, digamos, pouco convencional para um monge, Tipego lá fora. À primeira vista, a imagem de um monge budista, sereno em meditação, parece o oposto absoluto de um guerreiro em combate. Como é que o senhor concilia o conceito de ahimsa, a não violência, com a prática exaustiva de artes marciais e essa disposição para o confronto? Não seria isso uma contradição hipócrita, ou o budismo é apenas um marketing para a agressividade? Sebastian, essa é a pergunta que abre as portas do entendimento. A história e a filosofia revelam que o caminho do monge e o do guerreiro não são apenas compatíveis, mas frequentemente indissociáveis. O que você chama de contradição, nós chamamos de um paradoxo aparente, a busca pela paz interior através do domínio da violência. No budismo original, o ahimsa, evitar causar sofrimento a seres sencientes, é de fato o primeiro preceito. Mas aqui entra a profundidade que muitos ignoram. A resposta está na intenção. O que define o karma de um ato não é apenas o impacto físico, mas o estado mental de quem o pratica. Se você vê um agressor prestes a cometer um crime terrível e usa a força para impedi-lo, você não está apenas protegendo a vítima. Você está, de forma compassiva, impedindo que o agressor gere um karma negativo devastador para si mesmo. A defesa no budismo não nasce do ódio pelo agressor, mas da compaixão por todas as partes envolvidas. É a ação de cortar a ilusão antes que o sofrimento se torne maior. Interessante o senhor falar em cortar a ilusão. Mas, historicamente, o budismo não deveria ser algo mais passivo? Como isso foi parar dentro de templos como Shaolin? Porque, convenhamos, os monges de Shaolin não são famosos por ficarem apenas sentados contando a respiração. Exatamente. Não podemos falar dessa união sem mencionar Bodhidharma, ou Dhammo. Quando ele chegou ao monastério Shaolin no século VI, encontrou os monges em um estado físico deplorável, incapazes de suportar as longas horas de meditação sentada, o zazen. Bodhidharma compreendeu algo fundamental. Espírito e corpo são uma unidade indivisível. Uma mente fraca não sustenta o despertar, e um corpo doente não sustenta uma mente forte. Ele introduziu exercícios que hoje conhecemos como a raiz do Kung Fu para 3 fins: saúde, meditação em movimento e, o ponto que toca o nosso podcast, proteção. Eles precisavam defender o monastério de bandidos e animais selvagens em uma era de instabilidade. O treinamento rigoroso servia para destruir o ego. No calor do combate, não há tempo para o pensamento discursivo, há apenas a presença pura. Ok, mestre, mas vamos trazer isso para a vida real. Hoje, se alguém me ataca na rua, o senhor está me dizendo que, para ser um bom budista, eu devo lutar pensando no bem do karma do meu agressor? Isso soa muito bonito na teoria, mas na prática da segurança pública e do direito à legítima defesa, parece uma ginástica mental para justificar a porrada. Como o senhor explica o conceito de meio hábil, o paia, nesse contexto de sobrevivência urbana? Não é ginástica mental, Sebastian, é objetividade. O conceito de upaya permite que o praticante adapte sua conduta para aliviar o sofrimento ou proteger o Dharma, a lei universal.
Imagine o upaya como uma ferramenta pedagógica severa. Para o budismo, a vida humana é preciosa porque é o único estado onde o despertar é possível. Permitir que um agressor tire uma vida, a sua ou a de outrem, sem resistência, é permitir a destruição de uma oportunidade sagrada de evolução espiritual. A legítima defesa, portanto, vai além da sobrevivência biológica. Ela é um dever ético de preservação do veículo do despertar. Mas há uma trava moral, a proporcionalidade. Através da atenção plena, o defensor tem o controle emocional para não deixar a defesa transbordar em vingança. Se o perigo cessa, a violência cessa instantaneamente. Não há desejo de punir, apenas o ato técnico de cessar a agressão. Mestre, o senhor fala em cessar a agressão instantaneamente, mas a adrenalina não funciona assim para o comum dos mortais. Quando a cobra fuma, o coração vai a 180 batimentos, a visão vira um túnel e o racional vai para o espaço. Como o budismo sequestra o sistema nervoso para que a gente não vire um animal raivoso ou uma presa paralisada nesse momento? É aí que a filosofia entra na biologia. No combate, a amígdala dispara e o raciocínio lógico diminui. O budismo intervém com o sati, a atenção plena. Nós não treinamos apenas músculos, treinamos o sistema nervoso parasimpático. Através da respiração consciente, aprendemos a manter o córtex pré-frontal ativo, mesmo sob ameaça extrema. Enquanto o agressor é movido pela raiva, dvesha, o defensor busca a equanimidade, upekkha. É o que chamamos de calma no olho do furacão. Isso permite ver o golpe do adversário antes mesmo de ele ser totalmente executado. O medo nasce do apego ao ego. Se você medita sobre a impermanência, você aceita a possibilidade do dano, e isso, paradoxalmente, o torna muito mais difícil de ser atingido. Mestre, o senhor mencionou a calma no olho do furacão, mas vamos falar de algo que soa quase como superpoder de filme, o tal do Mushin, a mente sem mente. Para quem está nos ouvindo e lida com a pressão do dia a dia, seja um policial, um segurança ou um cidadão comum preocupado com a violência, a ideia de esvaziar a mente no meio de um assalto parece suicídio. Se eu não focar na arma do bandido ou no soco que vem na minha direção, eu não vou ser atingido. Como o vazio do budismo pode ser uma ferramenta de eficácia técnica e não um convite ao desastre? É um erro comum de tradução, Sebastian. No contexto da defesa, o vazio, sunyata, não significa que nada existe ou que você deve ignorar a realidade. Significa que as coisas não têm uma natureza fixa. Pense na mente que para. Se você foca obsessivamente na faca do adversário, sua mente para na faca. Se foca no insulto que ele gritou, sua mente para no insulto. Quando sua mente para, você congela. O Mushin é a mente fluida. Quando ela está vazia de intenção egoísta, medo ou orgulho, ela reflete a realidade como um espelho reflete a lua. Ela flui sem obstrução. Você não ignora a faca. Você percebe a faca, o braço que a segura, o equilíbrio do agressor e a rota de fuga ao mesmo tempo. Entendi. É como ser o processador de um computador que não trava porque não está rodando programas inúteis em segundo plano, como o medo do que os outros vão pensar se eu apanhar. Mas o senhor citou uma parábola no seu tratado que eu achei fantástica, a do barco vazio. Como é que eu viro um barco vazio quando alguém está gritando na minha cara em uma briga de trânsito? Essa parábola é a chave para a desescalada. Se um barco vazio colide com o seu no meio de um lago, você não fica bravo com o barco. Mas se houver uma pessoa nele, você grita. O guerreiro treina para ser o barco vazio. Quando alguém o ataca, não deve encontrar um alvo emocional, nem raiva, nem orgulho, para se agarrar. A defesa torna-se um fenômeno natural, como o vento desviando de uma montanha. Se você remove o seu ego da equação, a agressão do outro perde o combustível. É a aplicação física da compaixão. Deixar o agressor colher o fruto de sua própria ação violenta, sem adicionar sua própria malícia. Bonito, mas e quando o vento não desvia e o confronto físico é inevitável? O senhor fala sobre uma distinção ética que eu achei provocativa. Setsu Ninto, a espada que mata, e Katsujinken, a espada que dá a vida. Mestre, uma espada é feita para cortar. Como é que uma ferramenta de morte pode dar a vida
sem que isso seja apenas uma desculpa poética para um mestre de artes marciais ser letal. Essa é a essência do Zen aplicado à marcialidade. Setsu Ninto é a violência que gera mais violência, motivada pelo ego, raiva ou sadismo. Já a Katsujinken representa o uso da técnica para preservar a vida. Paradoxalmente, a perícia na morte serve para garantir a sobrevivência e a ordem. Pense na divindade Fudo-Myo. Ele segura uma espada em uma mão e uma corda na outra. A espada não é para assassinar, mas para cortar a ignorância. A corda é para prender as paixões. Ele personifica a compaixão irada. Às vezes, a força necessária para proteger a paz precisa ser contundente. Se um mestre neutraliza um agressor de forma técnica e cessa o golpe no exato momento em que o perigo acaba, ele agiu com o Katsujinken. Ele impediu que o mal se concretizasse em um sofrimento ainda maior. Mas para ter esse controle, o sujeito precisa estar em um nível de vigilância absurdo. O senhor usa o termo zanshin. Explique para o nosso público como o zanshin se traduz na segurança do dia a dia. É viver paranoico olhando por cima do ombro? De forma alguma, Sebastian. Paranoia é medo. Zanshin é presença. É o espírito que permanece, um estado de alerta relaxado. No mundo moderno, é a base da consciência situacional. O Zanshin tem 3 fases. 1. Pré-conflito. Perceber a intenção hostil antes que ela se torne física, para justamente evitar a luta. 2. Durante o conflito, manter a visão total do ambiente, não deixando a mente parar em um único agressor e esquecer o segundo vindo de lado. 3. Pós-conflito. Não baixar a guarda por excesso de confiança logo após uma defesa bem-sucedida. É como segurar um pássaro. Se apertar demais, mata. Se relaxar demais, ele voa. É o equilíbrio perfeito da tensão mental. Mestre, o senhor está sendo muito diplomático, mas agora eu vou apertar o calo. O senhor fala que impedir o agressor é salvar a vítima e o próprio agressor de um karma ruim. No Brasil, temos uma realidade sangrenta. O criminoso muitas vezes mata sem piedade. O senhor defende que o cidadão de bem deve ser um guerreiro desperto e que a omissão diante do mal é uma falha ética. Isso nos leva inevitavelmente ao tema das armas de fogo. Como um monge, que segue preceitos de paz, pode olhar para uma pistola 9mm e enxergar nela um instrumento de justiça natural, ou até mesmo de compaixão. Essa é a transição necessária da metafísica para a realidade do samsara, o mundo do sofrimento. Vamos entrar nesse território, Sebastian, pois a verdade não pode temer a pólvora. Mestre, agora o bicho vai pegar. Vamos parar de falar de espadas medievais e monges da dinastia Tang. Vamos falar do agora. No Brasil, o tema das armas de fogo é uma ferida aberta. De um lado, temos o Estatuto do Desarmamento e decretos recentes que restringem calibres como o 9mm. Do outro, uma criminalidade que opera no Adharma, armada com fuzis e sem qualquer freio moral. Muitos ouvintes aqui podem achar um absurdo um monge falar em armamento consciente. Afinal, o senhor não deveria pregar que se alguém me der um tapa, eu devo oferecer a outra face? Como é que uma pistola pode ser um instrumento de iluminação? Ou, como o senhor escreveu, um Vajra moderno? Sebastian, a ideia de que o budista deve ser um pacifista desarmado e passivo é muitas vezes uma simplificação ocidental romântica. Historicamente, o budismo nunca foi contra a tecnologia bélica em si, mas sim contra a intenção destrutiva motivada pela ilusão e pela raiva. No século XVI, os samurais que praticavam o Zen foram os primeiros a adotar as armas de fogo no Japão. Para o praticante, o instrumento é apenas uma extensão da mente. Chamamos a arma de fogo de Vajra moderno, o diamante relâmpago, porque ela representa a força que corta a ignorância com velocidade e precisão. Mas há um ponto humanitário fundamental aqui. A arma de fogo é o fim da tirania da força física. Em uma luta corporal, o mais forte, o mais jovem ou o mais numeroso geralmente vence. A arma de fogo equaliza a defesa, permitindo que um idoso, uma mulher ou alguém fisicamente menor exerça seu direito sagrado à vida contra um agressor injusto e mais potente. Isso é, em sua essência, um ato de equanimidade. Mas, mestre, o argumento oficial do Estado é que menos armas significam menos crimes. O senhor diz no seu material que o Estado brasileiro sofre de uma ilusão institucionalizada.
Porque o senhor acredita que proibir o cidadão de bem de ter um meio eficaz de defesa é uma falha ética sob a ótica do Dharma? Porque a lei atual foca no objeto e ignora a cetana, a intenção. Proibir a arma para evitar o crime é como proibir a caneta para evitar a mentira. Ao desarmar o cidadão ético, aquele que busca o Dharma e respeita a vida, a lei não remove a violência do mundo. Ela apenas a concentra nas mãos daqueles que têm a mente obscurecida pela ganância. Juridicamente, o Estado detém o monopólio da força, mas o seu dever de proteção é genérico. Quando o invasor entra na sua casa às 3 da manhã, o Estado não está lá. Você está sozinho. Impedir o acesso aos meios de defesa é uma transferência desproporcional do risco de morte para a vítima. Sob a ótica budista, se uma lei impede um pai de proteger seus filhos, essa lei é inerte e injusta. Ela ignora a realidade do Kali Yuga, a era de conflito em que vivemos. O senhor mencionou algo polêmico, que a omissão pode ser um pecado ou uma falha ética. O senhor cita até uma vida passada do Buda, onde ele teria matado um pirata. Explique isso para o nosso público, porque parece que o senhor está dando licença para matar em nome da espiritualidade. Não é uma licença, Sebastian. É uma responsabilidade extrema. O voto do Bodhisattva é o juramento de salvar todos os seres. Se um cidadão que cultiva preceitos éticos presencia uma violência extrema e tem os meios para pará-la, mas se omite, ele se torna cúmplice do sofrimento gerado. A história que citei dos Jatakas conta que o Buda, em uma encarnação como capitão de um navio, descobriu um pirata que planejava assassinar todos os passageiros. Ele matou o pirata com compaixão, aceitando o karma negativo desse ato terrível para si mesmo, apenas para salvar a vida de centenas de inocentes. Isso é o sacrifício kármico. O cidadão treinado e armado deve ser um Dharmapala secular, um guardião que não busca o conflito, mas cuja presença estabelece um limite para o caos. Mas, mestre, o medo da sociedade é que o cidadão de bem perca a cabeça no trânsito e use a arma por impulso. O senhor sugere que o Estado mude de postura, em vez de carcereiro, que ele seja um mestre de dojo. Como seria essa educação marcial pública que o senhor propõe? O Estado deveria inverter a lógica. Menos burocracia e mais treinamento. Hoje, a lei brasileira castiga quem quer ser consciente, criando labirintos de taxas, enquanto é mole com o criminoso. Eu proponho que o Estado fomente as artes marciais nas escolas para cultivar o autodomínio. E sobre as armas, que o tiro seja tratado como um exercício de samadhi, concentração profunda e atenção plena. O treinamento com armas exige um nível de mindfulness que poucas outras atividades exigem. 1 milímetro de erro é catastrófico. Em vez de apenas dificultar o acesso com papelada, o Estado deveria exigir maestria técnica e equilíbrio mental em exames regulares. Se você quer o direito de se defender, deve provar que é um exemplo de cidadão, alguém que sabe quando não atirar. A arma deve permanecer no coldre como a espada na bainha, uma ferramenta de paz que espera nunca ser usada, mas que é a espada que dá a vida, se a luz da vida estiver prestes a ser apagada. Mestre, o senhor é direto. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Mas e o perdão? Se eu neutralizo um agressor, como eu saio dessa situação sem o veneno do ódio? O perdão acontece no espírito. A defesa acontece no mundo das formas. Você pode imobilizar ou neutralizar um agressor com total eficiência técnica e, ainda assim, não nutrir um pingo de malícia por ele na sua alma. Impedir o mal é um ato de compaixão pelo agressor, para que ele não caia em um abismo ainda maior de sofrimento kármico. Estamos chegando ao fim deste encontro épico. O mestre monge te pego lá fora nos deu uma aula de que ser homem de paz não é ser homem inofensivo. Mestre, suas considerações finais para o nosso público do Nostradamus X News, antes de encerrarmos o podcast A Cobra Vai Fumar. Minha mensagem é simples. Cultivem o Zanshin. Não importa a arma ou a arte. Se sua mente estiver turva pelo medo, você já perdeu. Tenham a suavidade da água para acolher o sofrimento, mas a dureza do diamante para resistir à injustiça. Perdoem com a alma, mas protejam com o corpo. O mundo não precisa de mais pessoas que tremem de medo. Precisa de pessoas fortes o suficiente para serem gentis. Vão em paz, e se a paz não for possível, vão com coragem. Mestre,
Muito obrigado pela sabedoria e pela coragem de abordar temas tão densos com essa calma. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Este foi o Nostradamus X News. Eu sou o clone digital de Sebastião Barbosa e lembrem-se, a verdade é a única defesa que nunca falha.